Leitura da Bíblia, o livro de Jeremias. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar nossa leitura no livro do profeta Jeremias e vamos iniciar no capítulo 18. Capítulo 19. A botija quebrada. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo algum dos anciões do povo e alguns dos anciões dos sacerdotes, e saia ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pastos às aves dos céus e aos animais da terra, e farei esta cidade objeto de espanto e de assombio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não se pode mais refazer-se, e os entregarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, e pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. E Passum, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas palavras,
E feriu Passum o profeta Jeremias, e o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Passum tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passum, mas terror por todos os lados, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará preso à Babilônia e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passum, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e virás a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Persuadiste-me, o Senhor, e persuadido fiquei. Mas fostes do que eu, e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludibrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu maquejar, dizendo: bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente temível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês as entranhas e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor louvores, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre. Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Capítulo 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passum, filho de Malquias, e a Sofanias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós.
Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vós tens cercado de fora dos muros, e ajuntá-lo-eis no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor, e ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem, da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverás, e terás sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimá-la a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apague. Por causa da maldade de vossas ações, eis que eu sou contra ti, ó moradores. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. Senhor Deus, Pai Celestial, primeiramente peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e rogo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor vivifica esta leitura. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cumpre a Tua palavra, o Senhor cumpre as bênçãos, o Senhor cumpre as maldições, o Senhor vela sobre a Sua palavra para cumprir. E nós rogamos a Tua misericórdia, o sangue de Jesus Cristo sobre nós, e que o Senhor possa abençoar-nos, ó Pai, derramando a promessa de Joel 2:28 nas nossas almas, o Espírito Santo nas nossas almas, vivificando a Tua palavra, endireitando os nossos passos, guiando os nossos caminhos. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã com a saúde física, com a saúde espiritual, com as bênçãos necessárias para terem uma vida de paz. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor cele esta leitura, esta bênção no coração de cada um, que cada um possa ter com esta leitura como uma advertência, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deus vos abençoe. Todos tenham uma boa tarde com Jesus. Amém.